Beleza. Vamos lá. Os objetivos de aprendizagem dessa sessão de hoje são 5. O primeiro, conhecer os motivos mais frequentes para a ausência de dados em pesquisa. O segundo, identificar as principais consequências da ausência de dados em pesquisa. O terceiro, entender a classificação dos mecanismos de ausência de dados. Já começamos a discutir um pouco durante a apresentação do caso. O quarto, abordar as principais estratégias para manuseio de dados ausentes. E, por fim, comparar os principais métodos de análise de grupos em um ensaio clínico randomizado. Bom, o Conselho Nacional de Pesquisa americano traz uma definição do que seriam miscellaneous, valores ausentes. São aqueles valores que não se encontram disponíveis, mas que seriam significativos para os resultados se fossem levados em consideração. Esse cenário de dados ausentes ele é muito comum, sobretudo em pesquisas longitudinais. E por isso a gente precisa se planejar, né, estabelecer estratégias para lidar com esses dados ausentes, identificá-los, saber a causa, bem quando eles aconteceram. Aqui ao grupo tem as principais, né, manifestações de algumas causas de dados ausentes. A primeira é a desistência antes do término do estudo. Em estudos de intervenção e estudos observacionais, isso acontece um pouco diferente. Em estudos de intervenção, você tem, por exemplo, isso manifestado por causa de reações adversas à intervenção, procedimentos desagradáveis aos participantes, falta de melhoria ou recuperação precoce, que faz com que o participante ele decida abandonar o estudo de maneira precoce, e falha do cegamento, ou seja, o participante consegue descobrir para qual grupo ele foi alocado, e em uma situação onde ele foi alocado para o grupo controle, ele decide, por frustração, de desistir de estar continuando no estudo. Em estudos observacionais, acontece, por exemplo, essa desistência antes do término do estudo, no cenário de morte, onde morte não é o desfecho a ser avaliado. Perca de contato dos pesquisados pelos pesquisadores, mudança de endereço, sobretudo em estudos longitudinais que demoram mais tempo, né, nesse acompanhamento, e perca do interesse do pesquisado em estar continuando fazendo parte, né, da população de estudo. Outra grande causa, né, é a discordância com procedimentos, né? Em estudos de intervenção, isso se manifesta a partir da recusa em estar recebendo o tratamento designado após a alocação, a recusa a se submeter a exames, sobretudo exames invasivos, e a procedimentos de coleta, que o participante, por exemplo, ele considera que causa algum constrangimento para ele. Por exemplo, fazer um exame de coleta de fezes para análise parasitológica. Em estudos observacionais, isso também se manifesta através da recusa em se submeter a exames e a procedimentos de coletas também. Nesses motivos ligados ao participantes, as manifestações são as mesmas para estudos de intervenção e estudos observacionais. Os participantes não comparecem a reuniões para a coleta de dados, não fornecem dados relevantes, e isso pode ser tanto na perspectiva deles não fornecerem por um viés de memória, não se recordar de uma exposição, mas também por não querer fornecer alguma informação que lhe cause algum constrangimento sobre o uso de entorpecentes, por exemplo, ou comportamento de risco. Os participantes podem não conseguir preencher diários ou questionários, isso por uma questão, por exemplo, de analfabetismo funcional, ou até mesmo por ter atividades que concorrem com o ato de preencher esses diários ou questionários, né? Você exige que o participante preencha um diário todos os dias, e isso vai levando com que ele perca o interesse, perca a vontade de estar dando respostas de qualidade para esse estudo. Motivos ligados aos pesquisadores. Os investigadores do estudo decidem geralmente de forma inadequada interromper o acompanhamento. Isso faz com que ocorra a censura, né, do participante. Então, esse participante pode até ter o desfecho que você quer avaliar, porém você não teve tempo de avaliar esse desfecho, já que você interrompeu o estudo antes dele acontecer. E por fim, né, você tem um acaso, mas um mau planejamento desse estudo, né, onde os dados ou registros podem ser perdidos, os participantes inscritos podem vir a ser considerados inelegíveis, por exemplo, em estudos que vieram a tentar avaliar, por exemplo, a vacina, né, para a Covid, percebeu-se que muitos participantes acabaram sendo excluídos. Por quê? Para uma vacina para a Covid, você precisa que as pessoas não tenham tido a doença, né?
e durante o processo de aplicação da vacina, foi percebido alguns sinais e sintomas gripais, e esses participantes acabaram sendo excluídos porque foram considerados inelegíveis. Bom, quais são as principais consequências desses dados ausentes? Isso pode, de tal modo, afetar, né, os resultados, de tal forma que esses resultados sejam mais relacionados com as perdas de dados do que com uma intervenção ou um fator de exposição que um desses grupos ele acabou sendo exposto. Uma outra consequência é que dados ausentes diminuem o tamanho da amostra. E levando em consideração que, principalmente, estudos quantitativos, né, realizam cálculo amostral para você ter uma amostra que seja representativa de uma população, os dados ausentes podem justamente afetar essa validade externa e os resultados tornarem-se mais difíceis de serem generalizados para a população de estudo. Dados ausentes reduzem a precisão, eles podem, inclusive, alargar o intervalo de confiança das medidas e diminuir o poder de estudo previsto. Dados ausentes são importantes fontes de vieses, sobretudo o viés de atrito, né, que é aquele viés que provoca uma diferença sistemática entre os grupos avaliados em um estudo. Nós podemos dividir, né, esses momentos para encarar o desafio da ausência de dados em três partes, né, em três momentos. O primeiro, o planejamento do estudo. O segundo, a coleta de dados. E o terceiro, a análise dos dados. É importante antes frisar que a análise dos dados, bem como as estratégias adotadas na coleta, estão intimamente associadas a um bom planejamento do estudo. E outro ponto que é importante de ser falado é que a análise dos dados não faz mágica, né? Não adianta o seu estudo ter tido 80%, 90% de perca e você pensar que vai ter algum procedimento estatístico que vai resolver essa situação. Bom, a primeiro momento, né, a fase do delineamento do estudo, pode proporcionar uma série de possibilidades para justamente prevenir esses dados ausentes. A primeira possibilidade é justamente selecionar um desenho simples e direto, um desenho capaz de responder aos seus objetivos, às suas perguntas, e não gastar tempo, não gastar recurso com perguntas, com objetivos que não são primários para a sua pergunta de pesquisa. É muito importante também que a gente escolha estratégias básicas de coleta de dados, estratégias fáceis de serem ensinadas, fáceis de serem utilizadas, até porque, ainda que você, enquanto pesquisador, e sua equipe mais próxima tenha todo um know-how para estar executando essa pesquisa, muitas das vezes não vai ser você que vai diretamente estar coletando esses dados. Então, quanto mais simples, mais fácil de ser reproduzido por outras pessoas. É fundamental garantir a alocação adequada de recursos, até para evitar eventualidades, né, sendo bem redundantes, porque pode ter cenários onde você precise de mais dias de coleta de dados e isso tem um valor envolvido, ou até mesmo você precisa reembolsar aquele participante que teve um imprevisto e não pôde comparecer no dia de coleta de dados, mas você ainda quer incluí-lo, né, na sua pesquisa. É importante que ocorra a monitorização, né, dos dados durante a construção do banco de dados, até para que possa ser diagnosticado, né, eventuais causas precoces de dados ausentes. É fundamental que seja levado em conta no cálculo da amostra a estimativa de dados ausentes, até de modo que você superestime, né, entre aspas, o seu N, levando em consideração que você vai ter perdas e assim você conserve, né, o poder do seu estudo. Na fase de coletas, nós temos as seguintes ações como sendo recomendadas. Minimizar o número necessário de avaliações para a coleta de dados, minimizar o número necessário de avaliações e de coleta de dados, até porque se você faz muitas avaliações necessárias, com muitas coletas de dados necessárias, você pode simplesmente levar esse participante a perder o interesse de estar continuando na sua pesquisa. E isso necessariamente poderá levar a uma situação de perca de dados, justamente porque ele desistiu de estar continuando no seu estudo. É muito importante que a gente evite redundância de perguntas, de avaliações, isso extremamente associado a esse primeiro tópico. E é interessante também que sejamos flexíveis com o participante do estudo. Às vezes vai haver um cenário onde ele não pode comparecer naquele dia marcado, mas você tem uma outra data e você pode colher essa informação sem necessariamente transformá-la, né, em um dado ausente.
é importante que a gente compense o tempo e esforço dos participantes do estudo. Isso no Brasil é um pouco mais difícil, uma vez que a gente não tem essa cultura, né, de uma pesquisa com remuneração, mas isso pode ser feito, por exemplo, com um retorno para os participantes dos resultados alcançados naquela pesquisa. É interessante que a gente registre os motivos de abandono do estudo. Isso vai ser crucial para a gente conseguir identificar qual é o mecanismo de dado ausente. A gente pode também utilizar de instrumentos e questionários diretos e com linguagem simples e inequívoca, e isso vai justamente facilitar, inclusive, a aplicação desses instrumentos por terceiros que não participaram do processo de construção. É muito importante que a gente forneça lembretes oportunos aos participantes sobre sua próxima visita, sobretudo em estudos longitudinais muito extensos, né? Até porque, dentro do dia a dia do participante, ele pode simplesmente esquecer que ele faz parte daquela pesquisa e esquecer também, né, qual é a próxima visita, qual é o próximo dia de coleta de dados. E na fase de análise dos dados, né, onde esses dados já se perderam, já estamos lidando com os dados ausentes, nós temos 3 principais pontos enquanto estratégias para lidar com essa situação. A primeira, que é a análise exploratória dos dados, a segunda, a classificação dos mecanismos de dados ausentes, e a terceira, a seleção do método para atenuar a perca de dados, que está intimamente associado com a classificação do mecanismo de dados ausentes. Essa análise exploratória de dados vai permitir a gente entender as características do banco de dados. Não somente identificar quais são as variáveis que eu estou estudando, mas também até entender, né, de maneira precoce quais são as possíveis variáveis que estão associadas àquele mecanismo de dados ausentes. Através dessa análise exploratória de dados, vai ser possível, por exemplo, classificar o mecanismo de dados ausentes. E, claro, que vou precisar de outras informações, né? Vou precisar ter uma compreensão mais total do estudo, entender, por exemplo, quais são os problemas que se fizeram presentes ao longo dessa pesquisa e que podem estar associados à perca de dados. Na análise exploratória de dados, eu vou conseguir descobrir valores ausentes. Muitas das vezes, no banco de dados, alguns valores acabam sendo mascarados e são alocados como uma terceira, quarta categoria. E através dessa análise exploratória de dados, você consegue identificar, não, essa categoria aqui não é uma outra categoria, mas sim, ela é ocorreu um mascaramento de valores perdidos. E através dessa análise exploratória de dados, vai ser possível contabilizar a porcentagem de perdas. Até reforçando aquilo que eu já disse, não é possível, né, você, com uma análise estatística, resolver uma série de problemas que decorrem de um desenho de pesquisa mal feito, por exemplo. E, afinal, quais são esses mecanismos de ausência de dados? Os principais encontrados na literatura são esses 4. O primeiro, já bem comentado por Érica, a ausência estrutural de dados. O segundo, a ausência completamente aleatória de dados. O terceiro, a ausência aleatória de dados. E, por fim, o quarto, a ausência não aleatória. Aqui eu trago ao lado alguns métodos de correção associados a cada um desses mecanismos de ausência de dados. Por exemplo, a ausência estrutural de dados e a ausência completamente aleatória tem como métodos de correção exclusão, né, de linhas ou colunas com dados ausentes. Na ausência aleatória, normalmente utiliza-se de procedimentos de imputação simples ou múltipla, e na EMINAR, isso é feito através de técnicas como, por exemplo, tentar encontrar os dados ou utilizar o melhor ou pior cenário. Bom, esses mecanismos de dados ausentes têm como um dos seus principais pressupostos a consideração de qual é o padrão de dados ausentes. Digler traz como 2 principais padrões de dados ausentes, especialmente em estudos longitudinais. Os dados ausentes monótonos, também chamados de dropouts, e dados ausentes não monótonos, chamados também de intermitentes. A diferença deles é a seguinte: os dados ausentes monótonos é um cenário onde ocorreu, nesse caso aqui, na 4ª observação, uma ausência de dados, então as observações seguintes serão todas ausentes. Os dados ausentes intermitentes ou não monótonos, a situação é de uma ausência de padrão. Essa ausência de dados, ela é aleatória. Você teve aqui uma ausência de dados na 2ª à 4ª observação, porém na 5ª esse dado ele foi observado. Porém, já na 6ª ele já se tornou-se ausente novamente. Então, essa é a principal diferença que distingue
esses dois padrões de dados ausentes. Inclusive, o dados ausentes monótonos, ele é um default de uma série de mecanismos de tratamento de dados que nós iremos utilizar aqui. Bom, o primeiro mecanismo de dados são os dados estruturalmente ausentes. Eric já matou a pau. São dados ausentes por um motivo lógico, que é, esses dados eles não existem. Essa tabela 1, ele traz o exemplo de como é que acontece esse mecanismo. Você tem, né, na terceira coluna, a variável idade do filho caçula. Ela é simplesmente ausente para o primeiro, segundo e sexto participante, porque essas pessoas não têm filhos. Mesma coisa para a variável, quantos copos de refrigerante o indivíduo bebeu nas últimas 24 horas. Essa variável teve mistos e velos porque o segundo e terceiro participante não beberam refrigerante nas últimas 24 horas. Qual é o mecanismo de tratar esses dados estruturalmente ausentes? Excluí-los e analisar apenas os valores observados. Ausência completamente aleatória. Nela, os dados ausentes não estão relacionados com outras informações dos dados. Para tornar mais entendível, né, esse mecanismo de ausência de dados, vamos olhar essa seguinte DAG. Temos aqui, né, justamente a ausência de dados para a variável uso de cannabis, e a gente consegue observar que os valores observados, ou seja, a variável uso materno de substâncias, sexo, o próprio desfecho, não tem nenhuma relação com a variável que tem dados ausentes, isto é, o uso de cannabis. Um cenário que poderia justamente contextualizar esse mecanismo de dados é uma condição onde se observa que perdeu-se os dados de um banco de dados e, por isso, alguns valores sobre o uso de cannabis estão ausentes. Ou até mesmo houve um problema com o software e, por isso, alguns indivíduos tiveram a informação sobre o uso de cannabis não presente. É interessante que nós temos, né, um teste estatístico que nos auxilia justamente a testar se esse mecanismo MCAR se faz presente, que é o teste Lirios-MK. Esse mecanismo raramente é uma boa suposição, porque, via de regra, é muito difícil que ocorra uma ausência de dados não associadas aos valores observados ou até mesmo aos valores ausentes. Por isso, MCAR, né, ausência completamente aleatória, ela raramente é uma suposição presente na realidade. E quando os dados são MCAR, não há diferença sistemática entre os dados observados e ausentes, e por isso você pode justamente utilizar apenas os dados observados para realizar suas análises estatísticas. O terceiro mecanismo é a ausência aleatória. Nela, a probabilidade de não resposta é independente dos valores ausentes, estando o padrão de dados ausentes relacionado ao valor das variáveis observadas. Para tornar mais claro, vamos analisar esse seguinte DAG. Temos aqui, né, que os valores, né, das variáveis os valores das observações para o uso de cannabis podem estar presentes ou não, e isso está apenas relacionado com o uso materno de substância. Por isso, a gente consegue explicar esse mecanismo de dados ausentes como tendo uma relação íntima com a presença, com o uso materno de substância. Quando os dados eles são por esse mecanismo, qualquer diferença sistemática entre os dados observados e ausentes pode ser explicada por associação com os dados observados. Ou seja, eu conseguirei utilizar de mecanismos de imputação, por exemplo, onde considerarei o uso materno de substância para tentar predizer aqueles valores ausentes. A ausência não aleatória, né, ao último mecanismo de dados ausentes, nele nós temos que a probabilidade de não resposta depende dos valores ausentes. Para tornar mais claro, vamos mais uma vez pensar, né, em um mecanismo de DAG para representar esse cenário. Nele nós temos, né, que o uso de cannabis é o fator determinante para a presença ou não, né, dos valores observados para a variável uso de cannabis. Contextualizando, pense num cenário onde, por exemplo, as pessoas que utilizam cannabis, os jovens que utilizam cannabis, nesse estudo aqui, eles podem se sentir constrangidos a responder esse item, utilizam ou não maconha. Por quê? Porque eles temem que essa informação chegue a seus pais ou a seus professores. E isso faz com que esses dados se tornem ausentes justamente por causa da variável
de interesse, que é o uso de cannabis. Nesse mecanismo, não podemos usar qualquer um dos métodos padrões para lidar com os dados perdidos, porém, isso aí já é uma situação de divergência entre as literaturas, porque algumas literaturas, inclusive, recomendam que pode ser utilizado a imputação múltipla, ainda que o mecanismo de dados seja MNAR e não o MAR, né? E não é possível, infelizmente, distinguir entre esse mecanismo MNAR, né, ausência não aleatória, e ausência aleatória de dados, apenas com os dados observados. A gente precisa de uma análise mais ampla, considerando, por exemplo, variáveis auxiliares, analisando também todos os problemas de estudo e olhando de uma maneira mais ampla o estudo em questão. Aqui nós temos uma outra situação de ausência não aleatória, que dessa vez, para além de ter influência do uso de cannabis, o desfecho também influencia nessa ausência das variáveis, da presença de dados perdidos para a variável uso de cannabis. Bom, quais são os principais métodos de tratamento de dados ausentes? Nessa apresentação, eu listei 4. Existem vários outros. Porém, para fins didáticos, esses 4 foram escolhidos. O primeiro é a análise de casos completos, Érica até já comentou, mas o Jackson. O segundo é a análise de casos disponíveis. Algumas literaturas não trazem, mas é o default de uma série de análises de softwares de análise estatísticas, por exemplo. O terceiro é o procedimentos baseados em imputação, né? Aqui eu reúno uma série de procedimentos que são baseados na predição do valor ausente e reúno apenas nessa categoria única. E, por fim, nós temos a imputação múltipla. Bom, a análise de casos completos, ela exclui todos os participantes que possuem dados ausentes, então só vai analisar os participantes que têm todas as variáveis com todas as observações ali presentes. Nesse método, nós temos que os dados são analisados sem serem manipulados e requer dados que sejam perdidos pelo mecanismo de perda completamente aleatória. Porém, né, algumas literaturas trazem que é possível que a utilização da análise de casos completos quando o mecanismo ele é MAR, porém com algumas ressalvas, já que algumas análises estatísticas, como por exemplo, regressão linear, regressão logística, tem ressalvas que possibilitam você utilizar a análise de caso completo, ainda que o pressuposto de MCAR não tenha sido obedecido. Um exemplo para tentar explicar o que seria essa aplicação da análise de casos completos. Imagine que eu queira, de algum modo, analisar a relação entre essas variáveis, ou até mesmo fazer uma análise univariável de alguma dessas 3 variáveis, a GNA, DV1 ou DV2. Se eu considero apenas a aplicação da análise de caso completo, eu tenho que excluir o participante 1 e 2, uma vez que ele tem missing datas, né, dados ausentes, para as variáveis a GNA e DV1. Então, desse modo, minha análise só seria feita com os participantes 3 e 4, que possuem todos os valores presentes para as 3 variáveis. Quais são as vantagens e desvantagens dessa análise de casos completos? Vantagem: não há manipulação, porque analisa apenas dados reais. Não há suposições, e é simples de executar. Porém, tem uma série de desvantagens. Reduz o poder de estudo devido ao tamanho reduzido da amostra, já que você exclui todos os participantes que têm algum miscivelo em alguma variável. Apresenta um forte viés no resultado, se os casos incompletos diferirem dos casos completos, ou seja, você está realizando um estudo que se propõe a analisar 2 grupos, porém, tem mais, em um dos grupos, há mais perda de dados, e isso faz com que, por análise de casos completos, esse grupo perca mais participantes. Outra desvantagem é que aumenta o erro tipo 1 e o tipo 2. O MK, né, quanto pressuposto, ele raramente é um pressuposto respeitado no mundo real. É difícil que um dado seja ausente, não esteja relacionado a variáveis observadas e variáveis não observadas, e é potencialmente inútil para análises univariadas, principalmente análises univariadas com muitas variáveis, uma vez que você acaba excluindo, né, uma série de participantes, reduzindo bastante a sua amostra. A análise de casos disponível é uma análise que se propõe a utilizar toda a informação disponível, é um procedimento alternativo para análises univariadas, e para análises bivariadas, a análise de casos disponíveis recorre à comparação por pares.
requer dados, assim como a análise de casos completos MCAR, porém, assim como a análise de casos completos, pode-se utilizar MAR, ainda que com algumas ressalvas. Quais são as vantagens da análise de casos disponíveis? Bom, não há suposições, é simples de executar, bem parecido com a análise de casos completos, e a maior parte dos modelos implementados em pacotes de estatística adota essa estratégia. Desvantagens. MK raramente é um pressuposto respeitado, bem semelhante ao que acontece com a análise de caso completo, e a base da amostra muda de variável para variável de acordo com o padrão de falta de dados. Bom, vou tentar explicar justamente essa questão, né, da base da amostra variada de acordo com a comparação de variáveis. Aqui temos um exemplo da análise univariada, né? Uma análise univariada é uma análise, por exemplo, de média, medida de tendência central, medidas de posição, medidas de dispersão de uma única variável. Nesse caso específico, se a gente for utilizar a análise de caso disponível, nós poderíamos excluir somente o segundo participante, já que para a variável de interesse, que é a GNA, somente o segundo participante não tem esse valor observado. Para DV1 é a mesma coisa, né? O primeiro participante ele não tem esse valor observado e a gente pode pode justamente realizar essa análise univariada, excluindo esse participante e utilizando os dados dos participantes restantes que possuem esse valor observado. Se fosse por uma análise de caso completo, por exemplo, nós teríamos que excluir tanto o participante 1 e o participante 2, uma vez que eles têm miscivelos, ainda que não para a nossa variável de interesse. A análise bivariada, né? Um exemplo aqui, uma análise, por exemplo, onde eu quero verificar a correlação entre essa primeira variável, a GNA, e a segunda variável, DV1. Né? Nesse caso, aplicando a análise de casos disponíveis, eu utilizaria todos os participantes que têm valores observados para essas duas variáveis, no caso, a GNA e DV1, e são os participantes 3 e 4. É interessante que, nesse caso em específico, a análise de caso disponível acaba tendo o mesmo resultado de uma análise de caso completo, já que a análise de caso completo excluiria o participante 1 e 2, já que tem miscivelos, e a sua análise bivariada, levando em consideração somente o participante 3 e 4. Já nesse caso, nesse exemplo específico, a análise bivariada, ela tem um resultado diferente se eu aplico o análise de casos disponíveis ou aplico a análise de caso completo, já que para comparar DV1 e DV2, uma análise bivariada, por exemplo, eu levaria em consideração os participantes que têm essas variáveis observadas, né? 2, 3 e 4. Se eu faço para análise de casos completos, eu excluiria o participante 1 ou 2. Pois bem, qual é a desvantagem de utilizar a análise de casos disponíveis, né, em relação àquelas bases das amostras estarem constantemente mudando? A depender da comparação que eu faço, né, de quais variáveis eu quero comparar, a amostra acaba mudando, né, os valores considerados eles são diferentes. E isso acaba exigindo, a depender de análises que são feitas com muitas variáveis, um maior poder de processamento. Então, isso é uma desvantagem da análise de casos disponíveis, porque cria muitas bases de amostras diferentes, porque ele reordena, né, a base de acordo com as comparações que estão sendo realizadas. Os procedimentos de imputação simples, eles consistem em prever os valores ausentes a fim de completar esses dados. Cada valor ausente é substituído por um único valor imputado e tem como pressuposto um mecanismo de dados ausentes MAR, ou seja, ausência aleatória dos dados. O primeiro procedimento que eu trago é a imputação através de média e mediana. No que consiste? Basicamente, substituir todos os valores ausentes pela média, no caso de variáveis quantitativas contínuas, ou mediana, no caso de variáveis quantitativas discretas, por exemplo. Esses valores são, obviamente, os valores observados. Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagens: é um método básico, tem potencial para reduzir vieses, né, sobretudo os vieses que a gente viu, né, na análise de casos completos e na análise de casos disponíveis, já que você vai sair justamente excluindo participantes ou até mesmo considerando somente os participantes que têm aquele valor observado para aquela análise de interesse. Isso aí pode representar uma série de vieses envolvidas. Mas tem uma série de desvantagens também. A principal é justamente de reduzir significativamente
a variância e o desvio padrão, uma vez que utiliza-se a média dos valores, e isso acaba estreitando, né, o intervalo de confiança das medidas e, por consequência, provoca uma falsa sensação de precisão. Possui um erro tipo 1 aumentado e pode superestimar o efeito da intervenção. Imputação através do modelo de regressão. Consiste em substituir cada valor ausente por um valor estimado, usando o modelo de regressão realizado nos valores não ausentes. Relembrando, né, as sessões que foram ministradas pelos nossos colegas Tiago Timóteo e Caio Marques, um modelo de regressão consiste em você utilizar variáveis preditoras para predizer, né, um valor de uma variável de saída. Nesse caso, a imputação através do modelo de regressão irá consistir em você verificar quais são as variáveis que estão, de algum modo, influenciando naquele valor ausente. Pode ser tantas variáveis de exposição, variáveis confundidoras, o próprio desfecho, variáveis auxiliares, e montar um modelo preditivo, pode ser um modelo de regressão linear, pode ser um modelo de regressão logística, para justamente predizer esse valor ausente. Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagem: é um método básico, tem um impacto menor na variância, mas ainda assim a reduz, né? O impacto menor quando comparado ao método de imputação por média e mediana, e tem potencial de reduzir vieses. Porém, tem algumas desvantagens. Ainda que seja um método básico, é um método mais complicado do que os explicados anteriormente, é muito mais difícil de assimilar, né, no que consiste um modelo de imputação para prever, né, valores ausentes, do que explicar, por exemplo, análise de casos completos ou análise de casos disponíveis, que é excluir valores, de maneira bem simplista. E tem como advantagem também que, ainda que diminua menos a variância do que a imputação média e mediana, diminui o desvio padrão. Uma variação, né, desse método, desse procedimento de imputação através do modelo de regressão é o modelo de regressão estocástico, que adiciona um erro residual que torna a variância maior. Aqui nós observamos justamente que na equação é acrescentado um erro que vai justamente, né, tornar esse desvio padrão um pouco maior. As vantagens e desvantagens são as mesmas do método de imputação através do modelo de regressão. Temos aqui, né, um outro procedimento de imputação simples, a última observação realizada, consiste em o valor ausente ele ser substituído pelo último valor observado para aquele indivíduo. Então, você pense que em um estudo longitudinal, uma série de medições foram feitas. Então, por exemplo, de 10 eu tenho 3 e o resto são perdidos, né? São valores ausentes. Então, considerarei a terceira medição como representativa. Então, esse procedimento tem como pressupostos que os pacientes que abandonaram o estudo mantenham o mesmo resultado, ou seja, eles não melhoraram ou não pioraram. E isso, de maneira bem intuitiva, é bem assim controverso. É um método, né, que tem como vantagem ser básico e, curiosamente, ele é amplamente aceito e utilizado, mas as desvantagens são até fáceis de imaginar. Pode levar a uma série de estimativas tendenciosas, que tendem, por exemplo, a hipótese nula, ou até mesmo inflacionar os resultados. As desistências elas podem ocorrer precocemente durante a intervenção. Imagine um estudo longitudinal que quer analisar sobrevida. Aí o paciente desiste no terceiro mês de um estudo que se planejou para 36 meses. Como você vai poder meio que considerar que essa medição no terceiro mês é representativa do restante? As desistências podem ainda ser desequilibradas, o que torna ainda esse método mais sujeito a vieses. Bom, o último método, né, de correção de dados ausentes, a imputação múltipla. Esse método consiste em cada valor ausente ser substituído por um valor simulado. É muito parecido à lógica, né, com a imputação simples. A diferença é o número de vezes que essa imputação ela será realizada. No caso da imputação múltipla, pode ser de 3 a 10 até 40, 50, 60 vezes. O objetivo é justamente fornecer estimativas imparciais e válidas de associação, com um erro padrão, uma variância menor, né, maior, né, do que aquela que normalmente ela é obtida por outros procedimentos de imputação. O procedimento de imputação múltipla, na maioria dos softwares de estatística, baseia-se na suposição, né, do mecanismo de dados ausentes por mecanismo aleatório, mas o método pode lidar
com mecanismos de dados ausentes completamente aleatórios ou dados ausentes por mecanismos não aleatórios. Nesse slide, nós temos as principais etapas da imputação múltipla. A primeira etapa é uma etapa onde será justamente organizada, né, quais são as variáveis que devem ser colocadas no modelo de regressão para predizer aquele valor ausente. Quais são as variáveis de exposição, quais são as variáveis confundidoras, se devo colocar variáveis de desfecho, se não há variáveis auxiliares que são úteis para justamente predizer esse valor ausente. Nessa primeira etapa, esse modelo vai ser justamente utilizado para imputar uma série de datasets, né? Como nós já vimos, né? Imputação múltipla é aquele modelo de predição que é utilizado mais de uma vez, 4, 5, 10, 20, depende. A segunda etapa é justamente de imputar, né, a associação de interesse, né, para cada um dos datasets que foram estimados. Então, por exemplo, pense no estudo que a associação de interesse é o odds ratio. Então, para cada um dos datasets, né, aqui representados pelos quadradinhos, teremos um odds ratio que está associado àquele conjunto de dados, o dataset que foi imputado. E, por fim, a terceira etapa vai ser justamente, né, fazer uma mistura dessas medidas de estimação. Isso é feito através de um método estatístico chamado de regras esqueci o nome de regras de Rubens, e não vem ao caso explicar a estatística por trás, mas a partir dessa ferramenta estatística, né, desse procedimento, você vai ter uma medida que representa toda a imputação, ou seja, aquela estimação para cada um dos datasets vão ser associadas e vão se obter, né, um odds ratio único, com um erro padrão único, com intervalo de confiança único. Temos aqui um exemplo da aplicação, né, dessa imputação múltipla, né, nesse estudo que buscou avaliar justamente a relação entre índice de massa corporal e o risco de transfusão sanguínea em pacientes idosos que foram recém-operados, né, de cirurgia da bacia. E temos aqui, né, algumas variáveis que foram utilizadas para justamente predizer, né, montar esse modelo que vai justamente fornecer os valores ausentes. Nesse caso, foram variáveis como idade e gênero, né? Nesse caso específico, inclusive, foi utilizado um modelo de regressão logística para predizer esses valores ausentes. E esse pesquisador, além de realizar uma imputação múltipla, realizou uma análise de caso completo para justamente comparar, né, os valores obtidos, né, da associação de interesse. Nesse caso em específico, é curioso pensar que isso aqui é uma simulação, que a imputação múltipla ela obteve o mesmo resultado, né, de odds ratio, mesmo não, resultado muito parecido que o modelo de caso completo. O intervalo de confiança também é bem parecido, né, entre os dois, e o que é mais importante, né, as estimativas, o erro padrão, o intervalo de confiança, são bem parecidos, semelhantes com os métodos de correção de dados ausentes. Aqui nós temos uma exemplificação da imputação. Aquele método de imputação com 5, né, datasets gerados, ele nos ajuda a entender um pouco de como é que consiste, né, esse método de imputação, onde vocês conseguem observar, por exemplo, que existe uma variação, né, entre, né, os datasets gerados, eles não são idênticos, inclusive isso daí é bom para que ocorra justamente uma variação dos dados, e também há uma variação entre pacientes, né, os valores que foram imputados, né, preditos pelo modelo de regressão logística para os dados ausentes variam de um paciente no mesmo paciente e variam entre datasets. Inclusive, aquele erro padrão que foi obtido através da análise pelo método de imputação, ele é um erro padrão que nos dá uma estimativa, por exemplo, dá uma estimativa do grau de incerteza da nossa imputação e dos dados, né, ausentes. Até porque quanto mais profundo for essa perda de informações nos dados que nós temos, mais difícil será esse modelo de imputação ter medidas que sejam precisas do valor, né, da associação de interesse, nesse caso em específico do odds ratio.
Quais são as principais características da imputação múltipla? Vantagens e desvantagens. As estimativas têm propriedades estatísticas quase ótimas. Os resultados não são, na maioria das vezes, consistentes, portanto, são geralmente parciais em grandes amostras, porém, tem algumas desvantagens. Primeiro, que produz resultados diferentes a cada vez, por causa do erro aleatório utilizado. E uma outra desvantagem que é muito importante de ser mencionada é um método que não é tão fácil de explicar para as pessoas e, às vezes, até por uma ausência de aprofundamento, né, em estatística, as pessoas têm uma certa assim, relutância, acham que imputação múltipla é mágica ou até mesmo é algum mecanismo do pesquisador estar forjando dados, por exemplo. E a eficiência quase perfeita é uma outra vantagem, né? O uso de 5 conjuntos de dados, né, 5 imputações, podem aumentar a eficiência dessa imputação em até 90%. Bom, análise de sensibilidade. O Conselho de Pesquisa americano, ele recomenda, né, que seja realizada uma análise de sensibilidade, onde será justamente comparado, né, esse método de correção de dados que foi escolhido pela equipe de pesquisa com um outro método, né, um método que tem até os mesmos pressupostos, porém seja bastante diferente. E a ideia é justamente verificar se a escolha por um outro método influencia nos resultados obtidos, de tal forma que, por exemplo, a estimativa, né, a medida de associação a ser obtida, acaba diferindo de acordo com métodos de tratamento de dados ausentes utilizados. Essa análise de sensibilidade precisa ser planejada e descrita no protocolo, até para tirar essa noção de análise estritamente exploratória. E é interessante que, se a análise de sensibilidade mostra resultados consistentes e leva a estimativas razoavelmente semelhantes do efeito de tratamento entre as duas, dos dados obtidos pelos dois métodos de tratamento de dados ausentes, nós temos mais evidências de que os resultados, as descobertas, elas são robustas. Esse exemplo de aplicação, ele não necessariamente fez uma análise de sensibilidade, mas utilizando desse exemplo para tentar, né, justamente, né, tornar, né, mais palpável, né, de como é que seria, nós temos que a análise de caso completo, em comparação ao método de imputação, teve resultados muito parecidos, né? E claro que isso aqui é uma simulação, então, né, a gente não pode projetar que sempre quando a imputação for utilizada, os resultados serão, né, maravilhosos. Mas aqui, restringindo, né, a nossa interpretação ao análise de caso, a análise de sensibilidade, nós teríamos que uma confirmação que muito provavelmente o odds ratio que obteríamos, né, se tivéssemos, né, todo o dado disponível sem dados ausentes seriam muito próximos, uma vez que tanto por análise de casos completos quanto por imputação múltipla, os odds ratios foram bem semelhantes entre si. Bom, indo para a parte final da nossa sessão, iremos falar aqui brevemente, né, de métodos de análise de grupos de um ensaio clínico randomizado. Já foi brevemente tratado pelos colegas Eric e Jacques durante a apresentação de caso, e aqui eu vou trazer algumas questões mais pontuais. São 4 os métodos de análise de grupos de um ensaio clínico randomizado: Intention-to-Treat, Per-Protocol, As-Treated e Intention-to-Treat modificado. Mas vale a pena, antes de aprofundar um pouco na discussão, né, sobre esses 4 métodos, relembrar brevemente do processo de randomização. O processo de randomização, ele é uma técnica, né, que consiste em você alocar os participantes de um estudo para 2 braços, intervenção e controle, de modo a você tentar, né, garantir que as características, né, desses grupos, os fatores de exposição dos participantes que estão no grupo de intervenção, as variáveis que não foram medidas, sejam igualmente distribuídas entre o grupo controle e intervenção. E isso faz com que esse procedimento de randomização seja muito determinante para a nossa compreensão do que é o Per-Protocol, do que é o As-Treated, do que é o Intention-to-Treat. Eu trouxe aqui um exemplo fictício, de um estudo fictício, né, presente inclusive nesse vídeo, né, do SketchBM, onde ele propõe, né, um estudo onde o grupo intervenção e o grupo controle, eles tiveram o mesmo resultado enquanto desfecho positivo, aqui representado pelas carinhas com o rostinho sorrindo. Então, você teve aqui 3 de 4, né, participantes dos 2 grupos com resultados positivos. Logo, não há diferença entre os 2 grupos.
E uma outra questão, né, que a gente vai analisar é que um dos participantes do grupo de intervenção, ele não cumpriu o protocolo. Ele não cumpriu, né, o protocolo que foi designado ao ser alocado para o grupo de intervenção. Pois bem, existem 3 diferentes abordagens para justamente analisar os dados que são provenientes desse participante. Bom, a primeira é a perpetual call, que consiste em, basicamente, a gente excluir esse participante da nossa análise, ou seja, já que ele violou o nosso protocolo, ele não vai ser considerado na nossa análise. A segunda é o as treated, né, que é levando em consideração que esse participante, na verdade, ele não violou o protocolo, mas sim ele cruzou para o grupo controle e seguiu o protocolo do grupo controle, ele vai ser considerado como pertencente ao grupo controle. Então, os dados gerados por esses participantes vão ser levados em consideração como pertencentes ao grupo controle, ainda que ele tenha sido randomizado para o grupo de intervenção. E o intention to treat, que já foi até falado por Jackson e Eric, consiste em: eu não vou fazer nada, eu vou justamente considerar que esse rapazinho aqui que violou, ele cumpriu todo o protocolo e ele vai ser analisado no grupo de intervenção. Mas quais são as implicações disso? Bom, aqui eu trago algumas continhas que ajudam a gente justamente a entender, né, o porquê de intention to treat, por exemplo, ser considerado um método conservador. Por quê? Veja bem, se eu excluo, né, esse participante aqui no análise perpetual call, o meu grupo de intervenção passa a ter não mais 3 em 4 bons desfechos, mas agora 3 em 3. Então, eu tenho 100%, né, de desfechos positivos nesse grupo de intervenção, ou seja, uma diferença considerável para o grupo per protocolo, quando, na verdade, não há diferença. No grupo, se eu realizo o as treated em questão e desloco nesse participante que violou o protocolo para o grupo controle, eu passo a ter no grupo controle não mais, né, 3 de 4 bons desfechos, mas agora 3 de 5, e isso reduz, né, o meu percentual de bons desfechos no grupo controle. E, por consequência, aumenta também a diferença entre os resultados no grupo de intervenção e no grupo controle. E o intention to treat, como o intention to treat, a intenção de tratar, ele considera que esse indivíduo, ainda que tenha violado, ele foi alocado para o grupo de intervenção e, portanto, as análises devem ser feitas tendo esse pressuposto. Os resultados no grupo de intervenção e no grupo de controle, quanto ao percentual de bons desfechos, irão se manter. Você vai continuar tendo 3 de 4, tanto no grupo de intervenção quanto no grupo de grupo controle. E isso pode, por exemplo, favorecer a hipótese nula, né, como até Pedro Carneiro comentou. Porém, pode ter outro cenário, né, onde, na verdade, não é um indivíduo que teve um mau desfecho que violou o protocolo, mas sim um indivíduo que teve um bom desfecho. Ele teve um bom desfecho, mas não se deve intervenção porque ele violou o protocolo. Como é que eu faço e qual é a consequência disso? No pré-protocolo, ao excluir esse indivíduo, eu saio de 75%, ou seja, 3 de 4, para 2 de 3. E isso reduz meu percentual de bons desfechos em 67%. Já no grupo controle, como eu não... já no as treated, ao alocar esse indivíduo para análise de dados do grupo controle, eu vou ter aumentado, né, o número de participantes que tiveram um bom desfecho. Logo, em vez de ter 3 de 4, eu vou ter 4 de 5. Então, vou, inclusive, aumentar a diferença do percentual de bons desfechos do grupo controle para o grupo de intervenção. E o intention to treat, quanto método conservador, não importa, né, se o rapaz que violou o protocolo, ele teve um bom ou mau desfecho. A minha postura vai ser conservadora. Ele vai continuar no grupo para o qual ele foi alocado e, com isso, eu vou ter, né, um resultado que se aproxima, né, de uma equidade nesse caso aqui, já que eu vou ter 3 de 4 participantes, ou seja, 75% com bom desfecho nos dois grupos. E o intention to treat modificado? E a intenção de tratar modificado? Aqui eu trago um meme, né? Isso não existe, você está inventando essa palavra, porque a literatura não tem um consenso assim para definir o que é o intention to treat modificado. A questão que se encontra é que seria a intenção de tratar, que teria um critério de inclusão para considerar o indivíduo como devidamente alocado.
Por exemplo, em vez de você considerar somente que o indivíduo ele foi lá sorteado para o grupo de intervenção ou controle, você levaria em consideração, por exemplo, se ele participou de um estudo por um tempo mínimo ou teve um mínimo de dose, por exemplo. Então, é a intenção de tratar, mas que tem um pouco, né, até de protocolo, que é seguir o protocolo por um determinado valor mínimo de tempo ou por um valor mínimo de dosagem, por exemplo. Bom, terminamos essa sessão. Uma sessão que é um pouco complicada, né, um conteúdo que não é tão vastamente comentado. Para aprofundar, né, a discussão, eu faço aqui algumas recomendações. Nos aspectos envolvendo, né, a primeira parte da sessão, eu recomendo esses 2 primeiros papers, né, que aprofundam a discussão de maneira bem didática sobre métodos de imputação, mecanismos de dados ausentes. E para quem quer ir um pouco além, né, executar na prática, eu recomendo, né, a biblioteca do R, né, da programação em R, MICE, que talvez seja a principal biblioteca do R para aprender e executar análises envolvendo os dados perdidos, né, análise de missing values. Outras recomendações que eu faço são mais voltadas para a segunda parte, né, da sessão, essa parte um pouco mais curta, que é justamente, né, dos métodos de análise de grupos de um ensaio clínico randomizado. Esse primeiro paper é um paper que saiu recentemente, que traz uma série de discussões muito importantes, que inclusive foram base, né, para o nosso caso. E os outros 2 são discussões que o professor Luiz Cláudio Corrêa traz em seu blog, que são bastante interessantes. Primeiro, que é a compreensão sobre crossover clínico e metodológico, e o outro, que são ensaios clínicos de não inferioridade, que vai justamente complementar as informações que vão ser trazidas nesse primeiro paper aqui. Por fim, trago como recomendação máxima, né, que vocês acessem o nosso blog, né, o blog da LAC FMB, e essas foram as referências utilizadas. Essa aqui é o nosso contato, né, o contato da LAC no Instagram, no nosso blog, e meu contato também, caso vocês queiram discutir um pouco sobre estatística e também sobre missing values, trocar de referências, por exemplo.